Gente, me responde, o áudio tá legal? Como é que tá? Tá tudo ok? A conexão tá boa? Andou falhando um pouquinho e aí hoje acho que tá tudo certo. Não esqueçam, coraçãozinho, aperta o coraçãozinho, curte a live para poder gerar um engajamento, para me ajudar. Oi, 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 oi. Que ótimo, Alice. Então, o assunto de hoje é mapeando seus pontos cegos que te impedem de crescer na profissão, que te impedem de crescer como personal trainer. Você sabe quais são os seus pontos cegos? Já parou para pensar nisso? Hoje nós vamos falar, é a nossa terceira aula, como eu já havia dito, e nós vamos falar sobre um assunto que agrega, que ele está em conjunto com as aulas anteriores, tá? A gente vai fazer analogias com o ambiente e com a aula sobre networking que foi ontem, que nós falamos ontem. Pontos cegos. O que são pontos cegos? São pontos limitantes. São pontos que limitam a nossa vida, são crenças limitantes que atrapalham o nosso crescimento. E crenças limitantes que muitas vezes vêm de ambientes que nós vivemos, que nós crescemos, ou que nós já trabalhamos um dia, e impedem o nosso crescimento. E hoje a gente eu vou ensinar para vocês uma forma de acabar com isso, de começar o processo de acabar com as suas limitações, acabar com os seus pontos cegos, para alcançar o sucesso na área como personal trainer. Eu vou começar abordando o assunto da seguinte forma, vamos lá. Pontos cegos, tá? O que te atrapalha hoje? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar, botou no papel, escreveu? O que atrapalha hoje a sua evolução na sua carreira? O crescimento na carreira? O que hoje em dia está te impedindo de ser mais? Você já sabe? Você já parou para pensar? Vocês já pararam para pensar? Em algum momento, você, como personal trainer, se viu limitado por alguma crença, por alguma uma barreira que você não conseguiu intervir? Será que em algum momento você já sentiu essa diferença? Já percebeu o que estava acontecendo? Então, um dos pontos mais importantes que eu vejo por aí é a procrastinação, que eu vejo dentro das academias. É o fato. Então, Alice, pensa e coloca aí, escreve. Quais são os seus pontos? Escreve para você, analisa qual ponto hoje te prejudica de ser melhor, de ser maior na profissão. Quando a gente fala sobre isso, eu quero que vocês pensem em procrastinação, em falta de planejamento, em querer ser um personal melhor e estar limitado pelo ambiente em que vive e não conseguir fazer um bom network para crescer, não conseguir se fazer indispensável para o seu aluno, ser interessante. Será que você está conseguindo se fazer interessante para aquele aluno? Para que ele queira você na vida dele, para que ele queira que você auxilie nos treinos, ajude na sua saúde. Você está conseguindo se fazer presente? Como falamos ontem na questão do network, você tem que se fazer presente o tempo todo, você tem que se fazer interessante, você tem que agregar valor. Você está conseguindo fazer isso? O que está te limitando para fazer? O que está te impedindo de fazer isso? Existem alguns pontos que, como personal trainer, nós devemos saber como trabalhar, como desenvolver o nosso trabalho. Então, quais são? Qual é a tarefa do personal? Hoje nós sabemos que personal trainer, hoje a Beatriz é uma marca.
Beatriz, eu sou a minha própria empresa, como você, Alice, é a sua própria empresa. Alice S.A., Beatriz S.A., nós somos personal. Então, a gente precisa, sim, nos ver de forma como uma gestão, como uma empresa que precisa desenvolver um bom trabalho, precisa entregar resultado. Você é um personal que entrega resultado? Já parou para pensar nisso? Você é um personal que entrega resultado? Ou é aquele personal que fica no telefone o tempo todo? O aluno está fazendo exercício e você está ali no telefone o tempo inteiro. Não olha nem para a execução. Tá certo isso? Você acha? É feio ver, assim, dói ver um personal trainer fazendo isso. Enquanto o aluno está executando, tá de cabeça baixa aqui, mexendo no telefone o tempo todo, não olha nem a execução, não interage com o aluno. Isso não é uma postura correta. A sua postura no trabalho, você acha? Se faça, faça uma autoavaliação. A postura no trabalho está legal? Você se contrataria como personal? Começa a pensar nisso, nesses pontos que podem estar te atrapalhando a alavancar a sua carreira. Então, vamos lá. Um dos pontos, vou enumerar alguns pontos aqui que o personal trainer tem que ter. Ele tem que gerar resultado. Ele precisa ter, o aluno dele precisa ter resultado dentro do objetivo dele. Eu não estou falando só de resultado estético, não. Às vezes é só uma questão de saúde, uma questão de motivação, um fortalecimento, que acaba tendo um fim estético também. Mas o objetivo do seu aluno está sendo alcançado? Você está conseguindo ajudá-lo a alcançar o objetivo? Você já pensou nisso? Você já descobriu o seu nicho? É um ponto muito importante. Hoje eu estava conversando com um professor da minha equipe e ele me falou várias ideias que ele tem. Ele quer trabalhar no online, ele quer dar personal presencial, ele quer trabalhar com marketing, ele quer trabalhar com criança, ele quer trabalhar com emagrecimento, ele quer trabalhar com reabilitação. Olha quanta coisa. E o que ele faz nisso tudo? Nada. Ele desenvolve um trabalho como personal trainer, óbvio, mas ele não tem um nicho. Ele não fez a marca dele, ele não gerou, ele não tem o nome dele como especialista em algo. Então ele não desenvolveu um nicho. Ele não consegue atuar numa área só, ele não conseguiu até agora se especializar, ele está se planejando para isso. Só que ele planeja tanta coisa e no final ele não planeja nada, não põe nada em prática. Então, ele fica assim, esse é um ponto limitante, é um ponto cego dele. Ele diz, como eu gravei um Rios, falando sobre medo, ele disse para mim que ele tem medo não, desculpa, que ele não gosta de dar aula coletiva. E conversando na conversa com ele, que eu tive hoje, eu percebi que não é medo, não é que ele não goste, ele tem medo. Porque ele tem medo de aparecer na internet, ele está trabalhando isso para desenvolver, para melhorar. Sim, é legal, como eu, que também a vergonha me atrapalha bastante. Hoje em dia eu estou quebrando isso, mas é uma coisa que também o impede. Só que ele se engana quando ele fala que ele não gosta. Não é questão de não gostar, é um fator limitante para ele, é um ponto cego na vida dele. Ele está se descobrindo e está tentando melhorar isso. Uma das formas de você saber como está o seu trabalho, feedback. E não é o feedback da sua mãe, não, que da sua mãe não conta. A mãe está sempre tudo lindo, né? O feedback dos seus alunos. Foi até o que eu pontuei para ele. Falei, cara, você não sabe qual é o seu nicho? Ainda não se encontrou? Conversa com seus alunos. Pede um feedback. Observa qual o público que te procura mais. Se é interessante para você. Conversa com cada aluno seu e pergunta por que ele decidiu treinar com você. Alguma afinidade ele teve. Então, o que ele viu em você que ele achou interessante e que agregou valor na vida dele? O que você ofereceu para ele para você se tornar interessante aos olhos, né, dele? E ele não tinha nem pensado nisso. É uma das formas
que eu indico para você conseguir achar o seu nicho, que é um dos pontos cegos que às vezes nos limitam. Quando você não tem um nicho, isso te limita bastante. Você fica ali preso, atendendo a tudo e a todos, fazendo de tudo. E no final, quem é você? Qual é a sua identidade? Qual é a sua marca? O que, que você faz de melhor? Quem você atende de melhor? Então vamos lá, eu já falei. Em resultado, se você gera um bom resultado, o personal ele precisa gerar resultado, ele precisa ter um nicho, ele precisa colher feedbacks dos seus alunos, dos seus clientes, das pessoas que estão no meio dele. Vai facilitar muito para ele poder se entender como que ele é visto no meio. Hoje eu fiz uma postagem sobre as atitudes que os personagens têm que são ruins dentro da academia. E, como eu falei agora há pouco, personal no celular o tempo inteiro que não dá a mínima atenção para o aluno. Esquece que o aluno está ali, ele quer a sua atenção, você tem que dar total atenção para ele naquele momento. É um treinamento individualizado, personalizado. Não tem que ter telefone, não tem que ter outra pessoa, não tem que ter ninguém. É o personal que não gera resultado, ele fala muito, se mete no treino de um, se mete no treino do outro, mas ele não dá resultado em nada. É o personal que vai uma vez, que o personal turista, que ele vai uma vez, te treina, depois ele some. Ele não te dá retorno nenhum, ele não dá continuidade no seu treino, assim, ele não sei o que ele está fazendo ali. Então são pontos. Isso é como o personal é visto, alguns, né? Óbvio. Alguns personagens são vistos dentro da academia. É isso que você quer para sua vida? Não, com certeza não. Então eu vim aqui mostrar para vocês como resolver isso, como melhorar isso. Que atitude que você pode ter para reduzir seus pontos cegos, para reduzir tudo que te limita, as crenças que te limitam. De repente foi um ambiente que você foi criado e te limitou em tomar uma postura, te trouxe uma vergonha, um medo de interagir, a vergonha de ser julgado por aparecer na internet. Isso já vem com você já foi criado assim? Então, a gente vai quebrar isso aos poucos, tá? Gerando novos hábitos. É o que eu venho ensinando para os meus mentorados, que estão chegando na área, são os recém-formados, ou quem não está de forma alguma conseguindo se colocar no mercado de trabalho. Então, eu conto com vocês, fica comigo até o final da live, vocês vão aprender como melhorar isso, como melhorar os seus hábitos, como destravar os pontos limitantes, as crenças limitantes, tudo que te limita de ser um personal trainer melhor, de sucesso, tá? A gente às vezes não quer fazer, tem medo de fazer alguma coisa, tá? Com vergonha. Eu já fiz muito isso, tá? De falar assim, postou, fez um story, fez uma divulgação, se promoveu na internet? Pô, não fiz. Eu já fiz isso. Não fiz. Fiquei enrolado o dia inteiro, não deu. Cara, não é possível. Você não tem 1 minuto, você não tem 30 segundos, um story, 1 minutinho do seu dia para fazer? Impossível que você não tenha. Ninguém é ocupado 24 horas por dia. Então, assim, a gente coloca problemas, a gente coloca empecilhos para não fazer certas coisas que são necessárias por vergonha, por medo, fica se limitando, podendo estar aí desenvolvendo um bom trabalho, mostrando o seu trabalho, como eu falei ontem, gerando networking, quando a gente mostra os nossos projetos, divulga os nossos projetos, os nossos objetivos. Isso vai gerando valor, vai agregando na vida das outras pessoas e você vai se mostrando. Você vai fechando parcerias, vai captando alunos, vai fidelizando alunos, e eles vão vendo como você consegue trabalhar, qual é o seu trabalho, vai conhecendo você o tempo todo. Eu vou pontuar aqui essa questão de acabar com os pontos limitantes. Como que eu faço isso? É treinável. Você ser interessante é treinável. Vai ser um dia de cada vez, você vai estar ali dando a cara a tapa muitas vezes, vai errar,
claro que vai errar, mas a gente tem que estar sempre treinando. E é treinando falar em vídeo, é treinando como eu estou treinando o tempo todo, é estudando, se atualizando, treinando como conversar, você treina uma oratória, como desenvolver uma conversa, como interagir com um aluno, como melhorar no seu ambiente, você treina como se vestir, tudo é treino. Você treina o seu corpo, você treina a sua mente. Você precisa estar sempre em treinamento, não pode parar. Treinando sempre para melhorar. Porque o sucesso ele é treinável. Você ser interessante é treinável. São capacidades treináveis. A oratória é algo treinável. Ninguém nasce com um dom de oratória. Você desenvolve. Óbvio, tem gente que é mais descontraído, que tem mais desenvoltura, não tem tanta timidez, consegue falar melhor num processo mais rápido, mas não que você não consiga também. Cada um no seu tempo. Então, eu vou trazer algumas informações. Hoje é a nossa terceira aula, tá? Vai ser uma aula agregando na outra. Falamos a primeira aula sobre o ambiente que você vive, o ambiente que você trabalha, se ele te melhora, se ele te estressa, se ele faz você evoluir ou não. Ontem, segunda live, nós falamos sobre networking, como conseguir fazer um bom networking dentro do seu ambiente de trabalho, se você consegue fazer de forma intuitiva, se não, como aumentar a sua rede de contatos, lembrando sempre da reciprocidade, ponto mais importante, o ponto que eu mais falei ontem, que eu vou falar sempre, que quando você está num ambiente bom, um ambiente legal, que você quer, que você tem perspectiva de crescimento, e você tem a reciprocidade, quando existe a fluidez, você dá, mas você também recebe, e aí entra quando você começa a quebrar os seus pontos limitantes, olha como é uma escadinha, degrau por degrau, você vai subindo e você vai gerando valor, você vai agregando valor, você vai melhorando como personal, vai crescendo, vai fazendo o seu nome no mercado de personal trainer. Esse é o mais importante. Lembrando sempre, dê valor a você, a sua empresa. Quem é a sua empresa? É você. Então você precisa fazer um bom trabalho. A gente não tem as empresas, as marcas aí que estão no mercado enormes, elas não precisam zelar pelo nome. Por que nós não podemos zelar pelo nosso? Por que nós não devemos? Por que o personal não tem que ter alguns não entendem que precisam ter uma boa impressão, precisam passar uma boa impressão para o aluno e para todos que estão em volta. A gente pensa que não, mas nós estamos sempre sendo observados. A forma que nos vestimos, a forma que nos comunicamos, a forma como sorrimos, como interagimos, tudo isso é o tempo todo observado, sabe? As pessoas observam o seu tênis, observam o celular que você tem, observam tudo. E isso, elas veem se você tá evoluindo, porque você precisa, sim, estar bem no meio, estar bem vestido, o ambiente, lembra do ambiente? Você precisa estar, assim, arrumado, uniformizado, sempre seguindo todas as regras para atender como personal, sabe? Um bom uniforme, o uniforme tem que estar impecável, o planejamento de treino em dia do aluno, a forma como você atende o aluno, isso tudo é observado o tempo todo. A gente pensa que não. Eu captei um aluno de personal tem uma semana, e ele me procurou pela forma como eu trato um outro aluno que eu já tenho há muito tempo. E ele ficou me observando, pelo menos por 2 semanas, o meu tratamento, meu treino, como eu trabalho com esse meu aluno. E aí ele veio até mim e falou: olha, eu tô te observando, já tem um tempo, acho que esse período de 1 ou 2 semanas, vejo como você trabalha e quero fechar com você. E aí sim, nós sentamos, tivemos uma conversa, eu fiz a anamnese dele, mas eu fui observada, sem saber que estava sendo observada. Então, assim, a gente está sendo observado o tempo todo. Imagina se eu fico no celular de cabeça baixa,
olhando, sem dar atenção para o meu aluno, deixando ele lá jogado. Será que você não está pensando só o personal que faz isso, que erra dessa forma, né? Que toma uma atitude que não é muito legal como essa? Será que você não está pensando só no Pix no final do mês? Às vezes nem isso, né? Porque quando você não dá atenção para o aluno, a tendência é ele não ficar mais com você. Deixa eu dar uma olhada aqui. Oi, Kelly. Tenho certeza que muitos profissionais precisam ouvir isso para destravar. Sim, Kelly. Então, gente, vamos lá. Deixa eu continuar aqui, porque o celular fica distante, aí eu tenho que levantar para mexer. Você precisa dominar, você, personal trainer, precisa sim dominar todos os pontos do seu trabalho. Você precisa dominar todos os pontos positivos. Tudo que você precisa fazer. Então, uniforme, horário, tá? Tá sempre no horário, atendendo seu aluno no horário correto, no horário agendado. Atrasos acontecem dos dois lados, sim, mas desde que tudo seja avisado, comunicado, não precisa ficar ciente de tudo que está acontecendo, desde que você agendou um horário com ele. Não mexer no celular durante o treino. Ali o foco é o seu aluno. Ele é o ponto mais importante naquele momento. São 50 minutos, 60 minutos de treino. Ele é o foco. Ele precisa estar ali com a sua atenção o tempo todo, tá? Ter um planejamento é um ponto, é um erro quando a gente não faz, nós não fazemos. E é um acerto muito grande quando é feito, porque a gente consegue organizar o nosso dia. O personal trainer tem a vida louca. Atende de manhã, atende de tarde, atende de noite. É uma correria o dia inteiro. Se você não se planejar, você não consegue nem fazer suas coisas. Nós somos exemplo. Então, se eu não conseguir treinar, eu fico logo irritada se eu não consigo treinar. Daqui a pouquinho eu tô indo, porque eu não consegui treinar hoje ainda. O dia foi corrido, mas eu vou daqui a pouco. Então, assim, se você não consegue planejar o seu dia, se você não senta no dia anterior, ou se você não senta num domingo à noite e planeja a sua semana inteira, óbvio, as coisas vão mudando, pode acontecer, né? Imprevistos acontecem, mas se você tem um norte da semana inteira, você já sabe mais ou menos o que você vai fazer. Aconteceu um imprevisto, no dia da noite anterior, na segunda noite, eu modifico, de repente na terça, o que eu vou fazer, se eu aumentei uma atividade, se eu captei um aluno e ele vai começar naquele dia, se eu vou ter uma tarefa a mais, enfim. É o planejamento do seu dia. Isso é um dos pontos fundamentais para quem precisa organizar o seu tempo. Todo mundo deveria fazer isso, mas eu estou falando agora como personal trainer. Precisa sim estar planejado. Os horários dos alunos são agendados, então geralmente é um atrás do outro, a gente tem só o tempo de deslocamento. Tem que estar tudo muito bem organizado. Fala, Totti. Então, como que eu resolvo meus pontos cegos? Voltar para o ponto anterior. Como que eu acabo com as crenças limitantes que eu venho trazendo ao longo da vida? Como eu começo isso? Vamos lá. Primeiro ponto. Anota quais são os seus pontos cegos. Coloca lá no papel para você, só para você, não precisa falar para ninguém, não precisa falar para mim, não precisa falar nada. Pega o papel e anota. Onde você se sente limitado? Onde você sente que precisa melhorar? Não consigo fazer um planejamento dos meus alunos, da minha agenda, da minha vida. Não consigo desenvolver um nicho. Não estou conseguindo. Como é que eu faço? Não tô conseguindo. Ó, já falei do nicho, já falei do planejamento. Não consigo chegar na hora numa aula. Sempre chego 5, 10 minutos atrasado. Aonde eu tô errando para isso não acontecer? Sabe? Não consigo, às vezes, não olhar para o celular em determinados momentos da aula. Então, o que você faz para evitar que isso aconteça? Deixa o celular distante, naquele momento, se afasta dele. Se pergunta
Coloca a sua vida no papel e vê aonde que você está errando. Você está procrastinando muito? Passa muito tempo no celular, diz que está fazendo pesquisa na internet, vendo o Instagram de personal trainer, assistindo vídeo aula, procrastinação qualificada. E no final, não tá. Não tá nem prestando atenção no que tá passando ali. Tá só, o tempo vai passando, e você não faz o que tem que ser feito. Você tá ali só olhando, mas você não tá agindo, não tá botando nada em prática. É o exemplo que eu dei agora há pouco. Então, é um professor bom, mas que ainda não se encontrou. E quer que as coisas aconteçam de uma forma, uma velocidade que só vai acontecer se você agir. Se você não agir. Ó, 70% do nosso tempo tem que ser de ação. Se você não agir, 70% de ação, 20% do feedback e 10% de estudo. Tem que botar tudo em prática que você tem em mente. Por mais que seja difícil, você começa aos poucos. Começa gravando um vídeo pequeno, começa gravando um story, começa criando hábito. O principal é mude os seus hábitos, sabe? Se coloque disciplina. Eu preciso treinar todos os dias. Mas hoje não deu ainda. Vai dar, vai ter que dar. Alguma coisa vai ter que ser feita. Eu gosto muito de um livro. Ele não tá aqui comigo porque eu emprestei para um amigo. Eu queria mostrar para vocês, mas eu acho que ele é bem conhecido, que é O Poder do Hábito, onde ele ensina e agrega muito valor quando você quer mudar seus hábitos no dia a dia, quando você quer mostrar, quando você quer aprender a ter disciplina, a desenvolver a disciplina, que às vezes com a vida corrida a gente não consegue. Então, o fator principal para quebrar suas crenças limitantes: crie novos hábitos. Observe seus erros e vai quebrando aquilo aos poucos. Não precisa ser de uma vez, não vai ser de uma vez. Você não vai conseguir mudar do dia para a noite. Mas aos pouquinhos, você vai perdendo a vergonha, aos pouquinhos você vai interagindo mais, aos pouquinhos você vai aprendendo a fazer um network, começa a observar. Observa as pessoas que são espelho para você, que são exemplo, que são referência, e se torne interessante. Se torne interessante para um aluno, para o seu público, para o seu nicho. Se você quer trabalhar com emagrecimento, então se torne interessante para quem quer emagrecer. Agregue valor na vida dessa pessoa. Se você quer trabalhar com idoso, agregue valor na vida do idoso. Mostra o que você pode fazer por ele. Já citei isso ontem, sobre networking. Uma coisa está ligada à outra. No sábado eu falei sobre comunicação assertiva. Na segunda eu falei sobre ambiente. Na terça eu falei sobre networking. E hoje eu estou falando sobre os pontos cegos. Sobre os pontos falhos, sobre os pontos limitantes. Uma coisa vai levando a outra, como eu falei também. São degraus. Você associando uma na outra, você aprendendo a se comunicar, você aprendendo a se destacar no ambiente e a observar se o ambiente que você está presente hoje, ele te faz bem ou não. E aí você consegue ter um bom networking, destravando seus pontos cegos. Olha como que você evolui. Olha como que você já subiu assim num nível de carreira muito grande. E aí, quando você é um recém-formado que não sabe como você vai trabalhar, com que público você vai atuar, você pega todos esses pontos que eu falei até agora, você já destrava, já está com 50% do caminho resolvido. Então vamos lá. Como é que eu destravo meus pontos limitantes? Como é que eu destravo meus pontos cegos? Coloca no papel, faz uma lista. Vamos fazer uma lista de top 1, o mais difícil para você. E aí você vai vindo com o nível de dificuldade. Vai diminuindo o nível de dificuldade. Começa pelo que você acha menos difícil fazer. Quebra um, depois você quebra o outro, depois você quebra o outro, para você não se tornar aquele personal que não consegue gerar resultado, aquele personal que
virou piada na academia, que tem apelido porque mexe no telefone, que todo mundo observa, assim, que não tá fazendo um trabalho legal, você acha que ninguém tá te vendo, mas as pessoas estão te vendo. As pessoas estão te vendo, as pessoas observam e elas não vão querer fechar com você, não vão querer você como personal trainer delas. Você não entrega, você não dá resultado, você não dá atenção. Então por quê? Por que que eu vou fechar com ele? Não vou. Não adianta você falar que é muito bom, você ser muito bom, porque existem muitas pessoas boas, mas que têm esses fatores e não conseguem desenvolver um bom trabalho. Então isso precisa ser quebrado, tá? Alguma pergunta, gente? Deixa eu baixar aqui. Todd, Kelly. Eu acho que todo mundo já viu algum perfil desse de profissional que eu tô falando dentro da academia. Eu vejo com alguma frequência, né? E peço muito para que os meus não se tornem assim em algum momento da vida e tentem evitar, assim. Às vezes você está com algum problema, está preocupado, e aí fica tomando certas atitudes, posturas que não são legais, porque aquele ali, naquele momento que você está dando sua aula, que você está dedicando seu tempo ao seu aluno, é o momento mais importante da vida dele. É o momento dele, é o momento que você vai gerar é, um bem-estar para ele, um bem-estar pro próximo. Então você está entregando o seu trabalho, está falando de você. Uma postura dessa fala mais sobre você em relação a qualquer outra coisa. É como se você deixa a academia bagunçada, você, professor de salão de musculação, que deixa a academia bagunçada. Ah, mas não sou eu que tenho que carregar peso, não sou eu, é o aluno. Ok, mas você doutrinou o seu aluno a isso? Você doutrinou? Aquele horário é seu. Se o aluno arrumou ou não, ninguém quer saber. O dono só quer que a academia esteja arrumada. Se você não faz isso, ninguém vai brigar com o aluno porque ele não fez. Vão brigar com você, que no seu horário a academia tá desorganizada. E a desorganização do seu ambiente de trabalho fala mais sobre você do que sobre qualquer outra coisa. Um ponto limitante, um ponto cego. E aí você usa a desculpa de que eu não tive essa matéria na faculdade. Todo professor já falou isso um dia. Eu não tive essa matéria na faculdade de carregar peso. Isso não é desculpa. Então vamos lá, doutrina o seu aluno, seja o professor, é didática. Vamos lá, conversa com o seu aluno, fala com ele, poxa, não deixa a academia bagunçada não, me ajuda, né? E aí vai facilitar o seu trabalho, não te sobrecarrega, não sobrecarrega ninguém. O outro aluno que vem posteriormente usar o aparelho, ele não vai reclamar que tá tudo cheio de peso, que ninguém tira, não vai te sobrecarregar. Lembra? Reciprocidade, fluidez. Isso tem que valer para o aluno também, tá? Então, vamos recapitular? Os pontos do personal trainer. Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos que o personal trainer precisa desenvolver? Se ele não desenvolveu ainda, ele precisa desenvolver. Gerar resultado. Conhecer, descobrir o seu nicho. Qual que é o seu nicho? Já sabe? Já pensou? Já desenvolveu? Olha, eu sei qual é, mas eu ainda não trabalho com ele. Eu demorei pelo menos 1 ano a 2 depois de formada até me encontrar, até descobrir realmente o meu nicho como personal trainer. Então, você já descobriu o seu? Você sabe como descobrir o seu? Feedbacks. Feedbacks dos seus alunos. Eu falei, da sua mãe não vale. Feedbacks dos seus alunos, das pessoas que te cercam, de como é o seu trabalho, o que você faz que agrega valor na vida delas, dessas pessoas que estão no seu meio. Não seja aquele personal que fica o tempo inteiro no celular enquanto o aluno executa o exercício, enquanto o aluno está treinando com você.
seja o personal que dá atenção, que está ali o tempo todo, que aquele momento é do aluno exclusivo. Então, aí você vai me perguntar, como que eu descubro o meu nicho? Avalia o meio que você vive e aonde você quer viver. Avalie o que você mais gosta de trabalhar. Pega os feedbacks dos seus alunos e toma para si e descobre quem te procura mais. Por que que te procura? Por que que aquele determinado público está te procurando? O que que você causou na vida dele? Qual tipo de afinidade vocês têm? Ah, é o público de hipertrofia? É o público, o atleta? É o idoso? Por que que ele está me procurando? E aí sim você vai descobrir o seu nicho, o que que você gosta, o que que você mais gosta de fazer, onde você mais gosta de trabalhar. Para pensar, coloca sempre no papel. Faz aquela listinha que eu falei, do mais importante, do mais difícil para o mais fácil, quando for colocar os seus pontos cegos. O que que você consegue resolver mais rápido. E vai eliminando da sua lista. Vai eliminando para poder estar quebrando essas limitações. Se faça interessante para o seu aluno, sabe? Agregue valor na vida dele. Isso eu já venho falando em todas as lives o tempo inteiro, é o mais importante. Monte um planejamento, converse com ele, explique o planejamento que você tem para ele, os seus objetivos, combina entre objetivos, metas e o que o seu aluno quer. Faz um planejamento em conjunto, escuta, lembra? Escuta mais. Quando você escuta o seu aluno, o ponto-chave da comunicação assertiva qual é? É ouvir. Então, é mais ouvir do que falar. É ouvir as necessidades, é entender o que o seu aluno quer. Você sabe o que ele precisa, mas de repente, naquele momento, ele não vai conseguir te entregar. Então, escuta, avalia o que ele quer. E vai colocando no treino, dentro das possibilidades, vai explicando para ele o que você precisa que ele faça. Seja um personal completo, agregue valor, para você poder ser um personal de sucesso. Isso é um dos pontos fortes, é um dos pontos-chave. Amanhã nós vamos falar sobre os pontos fortes do personal trainer. Então, eu já estou até dando um spoilerzinho do que vai ser falado. E o que eu passo sempre para os meus mentorados, que estão recém-formados, como lidar. Porque eu vejo que estão todos perdidos. Ninguém sabe o nicho que quer trabalhar, quer fazer tudo ao mesmo tempo. E isso é ruim, né? Porque você acaba abraçando o mundo com as pernas e não consegue desenvolver um bom trabalho, não consegue ter o seu público. Qual que é a sua marca? Qual que é a sua empresa? A Beatriz, ela faz o quê? A Beatriz, ela faz tudo. Não, ninguém faz tudo bem. A gente faz... Todo mundo faz alguma coisa muito bem, mas não tudo. Não dá, não tem como. A gente aprende um pouco de cada coisa, mas a gente precisa sim direcionar os nossos estudos para algum nicho, que é algo muito importante. Ter feedbacks dos seus alunos é algo muito válido, é algo necessário para você continuar desenvolvendo um bom trabalho. Feedback ruim, muitas vezes feedback ruim, feedback bom e feedback ruim também, para você poder melhorar. Para você saber aonde você está errando. Tá, gente? Sem medo, sem vergonha, vamos quebrar isso. Desenvolve. Tem vergonha de fazer vídeo, como eu? Então, começa fazendo vídeos curtos, vídeos de 2 minutos, começa a se ver, começa a melhorar a sua conversa, melhorar a sua voz. Eu ainda estou me soltando aos poucos, ainda tenho um pouco de vergonha assim, mas isso a gente vai melhorando com o tempo, vai quebrando esse fator limitante,
para poder fazer um bom trabalho. Eu estou aqui, estou trazendo para vocês, o que eu quero trazer para vocês são informações que gerem valor, que agreguem valor de tudo que eu tenho dentro da minha carreira, são 13 anos formada, então de tudo que eu já estudei, de tudo que eu venho estudando, de tudo que eu já aprendi na prática, de como é um bom atendimento, como dar um bom atendimento, como ministrar uma boa aula, como entender o seu aluno, como ter um bom feeling com ele, de saber o que naquele momento ele está precisando, como ele está se sentindo naquele momento. De repente não é um dia bom, isso a gente precisa ter o feeling de acertar para poder melhorar cada vez mais o nosso treino, melhorar cada vez mais a nossa relação com esse aluno, gerando uma conexão, aumentando a nossa afinidade. E aí o aluno vai vendo o valor que você tem. E hoje eu escutei da minha aluna que um dos melhores investimentos que ela tem hoje é me ter como personal trainer. Poxa, é muito legal ouvir isso. E é verdade, é real. Ela realmente falou isso de manhã. Que é o dinheiro, vou falar com as palavras dela, é o dinheiro mais bem pago que ela tem no orçamento dela. Então é muito bom você ouvir isso quando você vê que está agregando muito na vida da pessoa. É muito legal. Então, espero que vocês tenham entendido, que tenha sido realmente esclarecedor sobre como quebrar os pontos cegos, como ajudar a melhorar, né, a desenvolver capacidades dentro da área, né, quebrar velhos hábitos que são ruins. É isso, Renanzinho. Personal é investimento, investimento de saúde, investimento na vida. Então, gere novos hábitos. Se você está fazendo coisas que não são legais, que você está tendo postura que não é uma postura legal dentro do ambiente de trabalho, dentro da sua profissão como personal trainer, se por algum fator externo você não está conseguindo dar atenção para o seu aluno, não está conseguindo dar o seu melhor para ele, avalia, entenda por que você não está conseguindo. De repente você está com algum problema que está interferindo na sua carreira, no seu horário de trabalho. Entenda que nada pode, eu sei, acontece, mas tente evitar o máximo que algo atrapalhe aquele momento que você tem com o seu aluno.